Se tem um assunto que eu tenho certeza que confunde muitos investidores e que ainda não está muito claro para as pessoas, é afinal de contas, quantas ações e até fundos imobiliários eu preciso ter na minha carteira? Quando será que há muitas ações? Quando você tem muito pouco? E essa confusão não é culpa sua. É uma confusão gerada tanto pelos grandes investidores, quanto pelos autores de livros, quanto pelos educadores financeiros. Porque ninguém chega a um consenso. E você que está começando a investir, ou começou a investir faz pouco tempo, é mais do que natural você ter confusão a respeito disso, porque nem o pessoal que já está no mercado chega a um consenso. E eu estou aqui para tentar esclarecer um pouco mais a respeito desse tema, para que você chegue à sua própria conclusão. Porque afinal de contas, é um tema divergente, mas isso não impede de você ter a sua própria visão do mercado, que você vai mudando e vai moldando ao longo do tempo, conforme as suas próprias experiências na bolsa de valores, no mercado financeiro. E essa confusão já começa porque existem dois polos aparentemente antagônicos, ou seja, que são excludentes entre si. Aparentemente só, e eu vou te mostrar o porquê. De um lado, você tem o pessoal que fala o seguinte: olha, não tenha tanta ação, vai dar ruim na sua carteira. Se você tem muita ação, você está pulverizando a carteira, você está com excesso de diversificação, não é uma boa ideia fazer isso. De outro lado, você tem o pessoal que fala: olha, não concentra demais a sua carteira, senão vai dar ruim, porque quando você concentra demais, você está com muito risco em poucos ativos. E é pessoal grande que traz esse debate para a mesa. Por quê? Desse lado, do pessoal que defende uma carteira mais concentrada, ou seja, com pouquíssimos ativos, você tem o próprio Warren Buffett, que diz o seguinte, que a diversificação é uma proteção contra a ignorância, porque o risco, para o Buffett, vem de você não saber o que você está fazendo. Então, quando você diversifica, é porque você não sabe o que você está fazendo. Olha a visão dele aqui. Então, ele está falando o seguinte: a princípio, concentra a sua carteira, tenha poucas ações. Do outro lado, você tem, por exemplo, o Peter Lynch, grande gestor de Wall Street, que entregou uma rentabilidade incrível em dólar de 29,2% ao ano durante 13 anos. É super difícil fazer isso. E o Peter Lynch, no fundo dele, o que ele fazia? Ele chegou a ter 1.400 ações. Portanto, aparentemente ele indicava: diversifique. E aí você, investidor que está começando, você fica: e agora? Quem eu vou seguir? Qual seria o melhor caminho para mim, pequeno investidor? Não trabalho no mercado financeiro, estou começando. Eu preciso ter uma luz a respeito disso. E a resposta vai depender muito da sua situação como investidor, do seu perfil. E eu vou explicar o porquê. Quando o Buffett diz: olha, a diversificação é proteção contra a ignorância, ele não está demonizando a diversificação. Ele não está falando mal da diversificação. Cuidado com a interpretação. Você não pode pegar uma fala fora de contexto e achar que aquele é o entendimento definitivo de um grande investidor, de um autor, de algum especialista em determinada área. Porque quando o Buffett foi questionado em outro momento sobre a diversificação, ele disse o seguinte: para o investidor comum, é melhor ele simplesmente comprar ETF, ter 10% da sua carteira em renda fixa, títulos americanos de renda fixa e 90% em ETFs puramente passivos. O que é isso, Luan? ETF passivo? ETF passivo é um fundo que tem cotas negociadas lá na Bolsa de Valores e esse fundo, ele não quer bater o mercado, ele não quer superar um índice de mercado, ele não quer superar a média do mercado, desempenho médio, não. Ele só quer seguir o mercado. E aí você tem um custo muito baixo, porque ele só está copiando um índice já pronto de mercado. O Buffett está falando isso para o pessoal, para o investidor comum, que acredito que seja o seu caso. Provavelmente você não é um investidor profissional que acompanha o mercado na unha, que o pessoal fala, que fica ali loucamente destinando grande parte do seu tempo para isso. Nem é recomendável. É preciso dizer e repetir: a fortuna que você vai acumular ao longo do tempo depende do seu trabalho e da sua capacidade de poupança, de aporte, não do tempo que você vai ficar destinando ao mercado financeiro. É uma realidade dura, mas é a realidade, no sentido de: por mais que você dedique várias e várias horas para o mercado financeiro, se você não tiver uma grande capacidade de aporte, não vai adiantar de nada.
Então esqueça essa necessidade de ficar acompanhando o mercado loucamente. Se você é um investidor comum, esse é o conselho do Buffett. Além disso, o Buffett, que é dono da grande holding Berkshire Hathaway, ele tem uma carteira diversificada, mesmo ele que estuda várias e várias horas por dia o mercado financeiro. Mas por que ele tem uma carteira diversificada? Porque não teria como não diversificar. Mesmo ele que entende que, para quem entende do mercado, para quem estuda o mercado, tem que ter uma carteira mais concentrada. Porque ao longo dos anos, você vai adicionando ações na sua carteira. Vai tirando algumas, mesmo o Buffett, que segue a filosofia do buy and hold, comprar e segurar como sócio e não buscar a venda, mesmo ele vai acumulando ações, porque são décadas de investimento, não há como você não diversificar. Ainda mais porque, quando você segue o buy and hold, você quer manter essas ações por muito tempo. Só que, eventualmente, ao longo de uma década ou outra, terão ações que você escolheu que acabaram perdendo os fundamentos. Foram sementes que você plantou e não deram frutos. Foram empresas que se mostraram ruins ao longo do tempo. Acontece numa carteira, num portfólio de investimentos. E para você não ficar muito exposto a apenas uma ação, você precisa ter outras. E aí, ao longo do tempo, vai ocorrendo o quê? Inovações tecnológicas, uma empresa supera a outra, você precisa estar exposto a isso. Então, você precisa ir diversificando pelo menos ao longo do tempo, mesmo aqueles que defendem um investimento mais concentrado. E do lado do Peter Lynch, o que ele fala? Se você pegar o livro dele, O Jeito Peter Lynch de Investir, ele diz o seguinte, olha, eu tenho muitas ações na minha carteira, só que eu sou um gestor profissional, eu tenho uma equipe de análise aqui comigo qualificada que trabalha só com isso. Se você é um investidor comum que está começando, comece com poucas ações. Ele dá esse conselho para você, então não há uma incompatibilidade aqui. Veja que os investidores, tanto Peter Lynch quanto Buffett, eles estão dizendo o seguinte, se você é um investidor profissional, você vai seguir por determinado caminho. Se você é um investidor comum, que só quer poupar o seu dinheiro e se aposentar antecipadamente com segurança, você segue por outro caminho. E que a diversificação, a gente pode ver, é inevitável. Você só não precisa fazer a diversificação imediatamente na loucura, você só precisa ir diversificando com cuidado ao longo do tempo, principalmente se você começa com pouco dinheiro. Veja, se você tem muito pouco dinheiro para aportar, por exemplo, Luan, eu só consigo aportar R$100 por mês, não consigo mais do que isso. Como que você vai ter 10 ações na sua carteira imediatamente? Não há como. Você precisa comprar uma ação em determinado mês, comprar outra ação talvez no próximo semestre, ir estudando, vai aportando. Não pegar R$100, R$1.000 e já comprar uma carteira de 10 ações de uma vez. Nem há como fazer isso. Você nem estudou aquelas empresas, aqueles fundos imobiliários de maneira adequada para já colocar tudo na sua carteira. E aí, quanto mais você vai diversificando, enchendo de ações na sua carteira, fica muito difícil de você acompanhar, você não tem tempo para isso, nem deveria ficar se dedicando a isso. Além do fato de que quando você tem uma cesta de maçã com, vamos dizer aqui, 10 maçãs e outra cesta, um saco com 90 maçãs, qual é a chance de você escolher bem boas maçãs na cesta que tem 10 e qual a chance de você escolher bem no saco que tem 90 maçãs? No saco de 90 maçãs fica muito mais difícil. Ali provavelmente vai ter o quê? Muitas maçãs podres. É a mesma ideia com a carteira de investimentos. Quando você tem um portfólio excessivamente repleto de ações, 90, 100 ações, por exemplo, dificilmente sendo investidor comum, você não vai ter feito péssimas escolhas. Você não terá tido tempo, nem esforço, nem aprendizado suficiente para ter colocado ativos minimamente razoáveis na sua carteira. Então, o investidor comum é preferível o quê? Diversificar, com certeza, mas não precisa diversificar de maneira imediata. Você pode ir aos poucos, principalmente se você tiver pouco dinheiro, e assim você vai montando a sua carteira. E não existe um número definitivo. O Lírio Parisotto, por exemplo, já citou que o ideal é você ter 12 ações, uma para cada mês, mas a verdade é que não há um número definitivo. Vai variar muito do seu perfil de investimento. O que é consenso? O consenso é, você precisa diversificar. Isso não há dúvida nenhuma. A diversificação é essencial. Ajuda inclusive na sua rentabilidade. Isso poucos falam. Como assim, Luan? Ajuda na rentabilidade? A diversificação é para proteção? Sim. A intenção, o propósito primário da diversificação é o quê?
te proteger de riscos específicos de um ativo. O que é um risco específico? É um risco só daquela ação. Por exemplo, quando eu compro a ação do Banco do Brasil, eu estou exposto ao risco do setor bancário, risco específico daquele setor. Aí eu vou lá e coloco uma ação do setor elétrico, por exemplo, uma Taesa. Aí agora eu estou exposto ao risco específico do setor elétrico. Então veja que eu vou diversificando e vou o quê? Pegando meu capital e fazendo com que ele se exponha a vários riscos específicos. A diversificação faz isso com o seu patrimônio. Então, o primeiro passo é proteger o seu patrimônio. Depois você pensa em crescer o seu patrimônio. Então, lembra disso. Primeiro você protege, fazendo a diversificação, nem que seja com o tempo para não ficar exposto excessivamente em riscos específicos, depois você pensa em crescer esse patrimônio, senão pode dar ruim. E aí depois que você já ficou diversificado, protegido de riscos específicos, lembrando que você não consegue fugir do risco sistemático de todo o sistema, por exemplo, o risco de uma pandemia, você pode ter quantas ações você quiser. Você não vai ficar protegido de um risco de uma pandemia, como a gente viu. Então esqueça o risco sistemático, você nem tem que ficar perdendo tempo tentando se proteger dele, que não dá, é impossível. Agora, risco específico você consegue separando ali a sua carteira de acordo com os setores. E aí, como eu estava falando, você consegue também melhorar a rentabilidade da sua carteira, melhorar o retorno esperado com a diversificação. Sabe por quê? Porque, vou pegar um exemplo. Vamos supor que você comprou uma ação que subiu muito e ficou cara, porque não basta a ação subir muito, ela tem que ficar cara, porque ela pode subir muito e continuar barata. Primeiro ponto. E aí o que acontece? Ficou cara. E aí você diz, nossa, eu vou ter que pegar o dividendo que eu recebi dessa ação ou o novo aporte e aplicar na mesma ação, porque eu não quero aumentar a minha carteira? Não é uma boa ideia. E aí se você tem uma diversificação adequada, você tem outros ativos ali na sua carteira, ou um ativo que você já está pensando em colocar na sua carteira, aí você vai ter a opção de comprar esse novo ativo, aportar em outro ativo. Veja como a diversificação te dá flexibilidade para comprar outras ações que estão no melhor momento, que estejam talvez num preço mais atrativo, que você quer colocar ali, não forçando a aplicação num ativo que ficou caro. E aí vai ter o pessoal também falando, ok, entendi, tenho que diversificar, mas eu não posso ter 20, 30 ações, 40 ações, porque senão a minha carteira vira um ETF, aí é melhor comprar um ETF. Olha, a verdade não é bem essa. O pessoal que fala isso ignora o fator ponderação ou peso que um ETF ou um índice coloca nos ativos. Então, por exemplo, você já deve ter visto alguém falar, se você tem 30 ações na carteira, ações brasileiras, então é melhor você comprar um ETF do Ibovespa, senão não faz sentido. Não é bem isso, sabe por quê? Se você abrir o site da B3 e procurar o Ibovespa, você vai ver que cada ação lá do Ibovespa tem um peso. E aí você vai ver ali que a Petrobras tem um peso, a Vale tem um peso, a Ambev tem outro peso. Um percentual que representa o peso daquela ação dentro da carteira total. E aí vamos lá, vamos supor que o Ibovespa deu um peso de 4% em Ambev em determinado momento. E aí você tem Ambev na sua carteira, só que o peso dentro da sua carteira, não da do Ibovespa, é um peso de 1%. Logo, não é o mesmo risco, não vai ser a mesma rentabilidade dentro do seu portfólio, dentro do seu conjunto de investimentos. Então não dá para você falar isso quando você está selecionando as suas ações. É uma bobeira dizer, não, então a sua carteira vira um ETF, troca tudo e compra ETF. Não é assim. A carteira do Ibovespa é uma carteira com pesos diferentes, a sua carteira é a sua carteira, bem individual. Então esqueça essa ideia que não faz sentido quando você vai a fundo. Então, desde que você sinta segurança na sua carteira, consiga acompanhar, goste dos ativos da sua carteira, eles estejam te agradando de alguma forma em termos de retorno, dividendos, valorização ou a empresa é boa, não tem problema você ter mais de 20 ativos, não existe um número cravado. E vale ressaltar o seguinte, também poucos comentam. Quando você segue pelo buy and hold, comprar e segurar como sócio, eventualmente, uma ação ou outra vai acabar performando muito bem, mas muito bem, vai subir muito. Por exemplo, vamos supor que você está investindo no exterior e acabou comprando Tesla lá atrás, bem lá atrás, ou qualquer outra ação, a Google, por exemplo, ou a Amazon, que foi uma das maiores altas acumuladas do SP500. Aí você comprou essas ações e segurou por muito tempo. E essas ações você comprou representando 1% da sua carteira. E aí elas subiram tanto que passaram a representar 60%, 70%, talvez 80% da sua carteira hoje, após muitos anos. Você talvez, diante dessa situação, vai ficar desconfortável.
No sentido de, puxa vida, adoro essas empresas, mas sozinhas ou só a Amazon está representando 80% da minha carteira. Estou desconfortável, é muita concentração. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: ações que inicialmente possuem um alto risco, ações de tecnologia, ações com alto potencial de retorno, de crescimento, se você colocar muito dinheiro nelas, se realmente seu investimento der certo, elas passarão a representar uma fatia gigantesca no seu portfólio. E isso pode fazer você ficar desconfortável. Veja, é sempre importante lembrar aqui que o investidor que vence é o investidor que sobrevive. Se você hesita e sai antes da hora, você perde o jogo. Por que o investidor que vence é o investidor que sobrevive? Porque o juro composto é o que importa. E aí, qual que é o fator exponencial do juro composto? O tempo. Então, quanto mais tempo você permanece no mercado, mais aumentam-se as chances de você se tornar um investidor vencedor. É sempre importante lembrar que o Buffett, ele construiu uma fortuna gigantesca após os 60 anos de idade. 90% da fortuna do Buffett veio após os 60 anos de idade. Saiu do mercado aos 60 anos de idade. Ele teria perdido 90% do patrimônio dele após isso. E provavelmente você nem conheceria o Buffett, nem teria ouvido falar do Buffett, porque ele só seria mais um bilionário, mas não um multibilionário investidor. Então, o importante é você sobreviver no mercado. E aí você não pode hesitar porque uma ação subiu demais. Então, para evitar isso, pelo menos de forma excessiva, claro que determinados ativos a gente quer que eles subam muito, mas para não precisar ficar fazendo venda no futuro, já que você segue o buy and hold, você precisa ter uma carteira diversificada. Porque aí você coloca só 0,5% em uma ação, 1% em outra, nas ações de crescimento e alto risco. E aí se elas subirem muito, beleza, tranquilo. Elas não vão representar 80% do meu portfólio. Então mesmo aquele pessoal que segue à risca o buy and hold, precisa diversificar principalmente em ações de forte crescimento. Agora, ações de baixo crescimento, de empresas maduras, empresas que não vão crescer muito mais, que já estão distribuindo muito dividendo, aí essas ações você pode concentrar um pouco mais, porque aí você está querendo gerar renda na sua carteira, você sabe que uma ação não vai subir demais porque já é uma empresa muito madura. Aí você pode pensar em colocar um percentual maior, por exemplo, 5 até 10% da sua carteira, porque se a ação acabar subindo muito num prazo longo de 10, 20 anos, esse subir muito numa ação de dividendo não é aquela coisa de subir 10.000% numa ação de forte crescimento. Esse subir muito vai ser 200, 300%, talvez 500% na melhor das hipóteses. Aí você não vai sentir todo esse impacto psicológico. Veja, você precisa sobreviver, o seu psicológico precisa estar blindado. Então você precisa pensar nisso previamente enquanto você está ainda construindo a sua carteira e ainda falta um longo período para você começar a ver frutos da sua carteira de investimento. E veja, esse processo é natural. Algumas ações vão falir, outras vão valer muito menos, por isso a necessidade de diversificação, e outras vão crescer muito. O Barsi, por exemplo, a maior parte da carteira dele, cerca de 30%, é Unipar Carbocloro. É uma empresa hoje que vale algo em torno de 6 bilhões de reais e o Barsi detém quase 14% da empresa, quase 1 bilhão de reais só na empresa. E ele tem um patrimônio próximo de 4 bilhões. Então veja que ele ficou concentrado. Mas por quê? Porque é uma ação que subiu muito. Ele gastou 80 milhões para comprar essa empresa e hoje vale aí essa participação quase 1 bilhão. Isso vai acabar acontecendo. Por isso você não pode comprar demais uma empresa mais arriscada. À época, a Unipar era uma empresa muito arriscada. Vamos pegar o caso do Buffett. 40% da Berkshire Hathaway é Apple. 40%, mas não é porque o Buffett concentrou demais na Apple, é porque a Apple subiu mais de 1000% nos últimos anos desde quando ele comprou, e aí ficou essa participação grande no portfólio do Buffett. E hoje a Apple já é uma empresa bem madura, por isso que o Buffett também não vai ficar fazendo vendas desnecessárias, mesmo com essa participação. Mas o importante é você diversificar para que uma ação não represente 80% ou 90% da sua carteira lá no futuro. Senão, eventualmente, você vai acabar fazendo vendas quando nem deveria. Veja, a gente precisa evitar aqui um viés cognitivo chamado efeito de exposição. O que é isso? Efeito de exposição é o seguinte: eu seguro por muito tempo posições em prejuízos de empresas ruins que eu deveria ter vendido porque eu tomei uma péssima decisão, só que eu não quero aceitar isso, eu quero continuar segurando a ação. Por outro lado, posições vencedoras eu acabo vendendo rapidinho. Ah, deu 10, 20% de lucro, tô saindo. Ou 100% de lucro, tô saindo. Quando nem deveria. Posição vencedora, aquelas empresas que o Peter Lynch fala que são aquelas empresas ten baggers que vão se multiplicar por 10. Para se multiplicar por 10, eu preciso ter uma carteira voltada para isso e um psicológico voltado para isso. Por isso, evitar o efeito de exposição. E ainda a gente precisa também evitar o quê? O excesso de confiança, outro viés cognitivo que muitos investidores acabam incorrendo, seja investidor iniciante, intermediário ou avançado.
Por quê? Porque nós temos a falsa ilusão de controle e de que nós sabemos o que estamos fazendo. Por que eu digo isso? Porque note que, mesmo investidores experientes erram e erram bastante muitas vezes. Vou pegar o exemplo do Barsi. O pessoal estava confiante com a S Brasil. Foi comprada pela Auren, quase fechou capital, quase saiu do Brasil ali com fechamento de capital. Tivemos o caso do IRB, não está indo muito bem. No passado, o Barsi caiu no conto do vigário da Oi. Então você vê aí alguns erros que todos os investidores acabam incorrendo. Por quê? Muitas vezes pode ser por excesso de confiança. A gente comete isso todos os dias. E há sim excesso de confiança ao pensar que você vai ter pouquíssimos ativos porque você acha que estudou muito. Você pode até ter estudado, só que tem eventos que estão fora do seu controle. Por exemplo, o caso da S Brasil de novo. Você estudou, você entendeu a empresa, falou com o RI, estudou todos os demonstrativos, entendeu a tese, beleza, estou seguro. Aí num belo dia, o controlador lá dos Estados Unidos, a S Corporation, fala, olha, não quero mais ficar no Brasil. Tchau, Brasil. E aí, como que você vai ficar? Você é acionista minoritário, você não tem poder de ingerência nenhum. Acionista minoritário tem que buscar renda e rentabilidade. Para eu fazer isso, eu preciso de uma carteira diversificada, não é o meu trabalho tocar aquela empresa. Você não está tocando a empresa. Mesmo o pessoal que está lá dentro, conselheiros, têm dificuldade nisso. Portanto, não diversificar é um excesso de confiança. Você precisa diversificar e o ideal até mesmo em países e moedas. Porque também tem o viés doméstico de achar que só investir no Brasil você está seguro. E eu vou te contar uma coisa. Eu incorro nesses vieses frequentemente. Todo mundo vai incorrer em algum momento. Mas você precisa ter conhecimento disso para parar a sua decisão, refletir e falar, deixa eu voltar um pouco atrás, deixa eu mudar a decisão que eu tomei anteriormente. Eu acabei incorrendo nesse viés. Só que na hora eu não percebi, fui tomado pelo calor do momento. Pode acontecer, somos seres humanos, mas tendo conhecimento disso a gente vai ajustando. E você, mesmo você que seja um investidor profissional, não caia no excesso de confiança de que você não precisa diversificar, por todos os motivos que eu fui falando nesse vídeo. Sendo assim, a conclusão é: você é um investidor comum, diversifique. Você é um investidor profissional, também diversifique. Só que se você é um investidor profissional, você pode até diversificar menos. Mas não é tão recomendável assim, porque se você diversificar de menos e acabar tendo ações de forte crescimento na sua carteira, se subirem demais, você vai ter que ficar fazendo vendas, fazer o giro, que é sempre perigoso quem segue o buy and hold. Se você não é um investidor profissional, tem que diversificar ainda mais, mesmo que seja ao longo do tempo, porque você não pode ficar se dedicando ao mercado, nem deveria fazer isso quando o seu principal papel é aportar e sobreviver no mercado financeiro ao longo do tempo. E esqueça a falácia de excesso de diversificação, de pulverização. Ninguém comprovou que excesso de diversificação vai causar prejuízo à sua carteira. Não vai. O problema é que quando você coloca muitos ativos e você não sabe o que você tem, você vai estar ali, às vezes, com maçãs podres, nem deveriam estar na sua carteira, você só colocou lá, seguiu uma dica, tomou decisão por impulso, e aí você tem tantas ações que não consegue acompanhar. O importante é você ter o que você consegue acompanhar minimamente. E se tiver muitas ações, mas você gosta delas, tá tudo certo, não tem nada de ETF. Falei para vocês a questão dos pesos na carteira de um ETF ou de um índice. Sendo o que, não comentei com vocês, mas é uma regra de bolso no mundo das startups, a diversificação. O investidor anjo não é louco de concentrar em apenas uma startup. Ele precisa investir para ter chance de ter ganhos explosivos no mercado de startups. Mesma situação na bolsa de valores. E se você for ter uma carteira mais focada em renda e em empresas maduras, pode até diversificar menos, mas ainda assim precisa diversificar. Agora, uma carteira com ações explosivas tem que pulverizar mesmo, porque muitas darão errado e as que darão certo vão ocupar uma grande posição na sua carteira e vai gerar todo aquele problema que a gente já comentou. E ainda a gente não pode esquecer do fator beta, que é um dos fatores do Eugene Fama e do Kenneth French, no sentido de tem que se expor de forma diversificada no mercado financeiro. Isso representa 65% do seu retorno total, ou seja, sem carteira diversificada você não tem nenhuma chance. E outro ponto é que, às vezes, um bilionário, o investidor vai dizer, olha, faça tal coisa, mas na prática eles vão fazer outra. O importante é você olhar o que está sendo feito, o que realmente está sendo testado e feito na prática. E aí você vai ter a sua própria estratégia. E espero que com esse vídeo você tenha tido agora subsídios, eu tenha conseguido pelo menos esclarecer todo esse tema para que você
forme a sua própria convicção. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, clique aqui embaixo no botão de gostei para esse vídeo ser recomendado para mais pessoas, para que esse tema fique um pouco mais esclarecido aqui na internet. E também compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos para aumentar o seu alcance. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mira Invest. Até o próximo vídeo. Fui!